Sejam bem-vindos, o Revista Mais entra no ar a partir de agora e ficamos juntos até às 16 horas. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2016. Eu não tenho outra forma de abrir o programa de hoje sem citar o ocorrido, infelizmente, o ocorrido ontem com o ator Domingos Montané, o qual fez parte da minha vida pessoal. Domingos foi meu professor na escola Pacaembu, em São Paulo, durante muito tempo. Foi casado com a minha prima por um bom tempo também, antes de conhecer a sua atual esposa. As minhas lembranças são as melhores desse ser humano, acima de tudo, fantástico. Eu gostaria de estar aqui falando de outras coisas, mas o Brasil inteiro está totalmente comovido com o ocorrido ontem com o Domingos. Eu pensei, o que eu vou falar, no programa de hoje? E aqui nós estamos ao vivo e ao vivo tudo acontece, tudo sai do coração, tudo sai na hora. E no momento em que eu recebi a notícia de que ele tinha desaparecido, eu até fiz um post nas minhas redes sociais dizendo que a fé é uma palavra tão pequena, mas com poder tão forte. E toda a nossa família entrou em oração, como eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse momento também fez o mesmo. O Brasil inteiro se comoveu e fez o mesmo. Mas, infelizmente, o Domingos veio a óbito. É uma situação que eu acho que nunca nenhum de nós passamos. A teledramaturgia em nosso país é muito forte, muito presente na vida de todos nós brasileiros. E ele, nesse momento, fazia um personagem marcante, um personagem em que levava a Rede Globo a picos de audiência, através da novela escrita pelo De Benedito Rui Barbosa, o qual também é muito amigo, muito próximo da minha família, do meu pai. E isso nos pegou totalmente de calça curta, como diz o ditado. E a única coisa que me vem à mente nesse momento é como a família vai reagir, como os 3 filhos irão reagir. Um filho de 5 anos, um de 7, se não me engano, e um de 13. Então, em nome da TV Mais, em nome de toda a equipe do Revista Mais, a gente deseja os nossos sinceros sentimentos a toda a família. Nós vamos receber hoje, inclusive, o Henry Luxo Luxo, que fala sobre o mundo das celebridades, que vai falar um pouco também da carreira brilhante de Domingos Montané. E eu tenho certeza que as minhas palavras talvez sejam as mesmas que a sua, que está me assistindo nesse momento. Estamos todos nós com o coração muito apertado, chocada. A única palavra que eu consegui dizer no momento em que eu fiquei sabendo que não haveria mais chances de ter Domingos ao nosso lado, era essa: chocada. Então, é dessa forma que a gente começa o programa de hoje, mas com a certeza de que Deus sempre vai amparar o nosso coração. A saudade é eterna, mas a cada dia a fé, essa palavra como eu falei, a motivação de seguir em frente, da atual esposa dele seguir em frente e criar os seus 3 filhos, e que Deus possa confortar o coração não somente da família de Domingos, mas também de todos nós brasileiros que ficamos órfãos desde ontem por uma pessoa fantástica. Domingos era fantástico. Uma excelente tarde para cada um de vocês. Bom, falei agora há pouco que Henry Luxo Luxo estará conosco. Também vamos receber Capitão Moraes para falar sobre segurança aqui em nosso programa. E o nosso querido Sheikh Jarrah vai falar também conosco sobre o tema que ele sempre traz, o islamismo. Vamos ver o que ele quer dialogar conosco sobre isso no programa de hoje. Chegou a hora de falar sobre Henry Luxo Luxo, sobre o mundo das celebridades. Seja bem-vindo, Henry. Oi, Isa, boa tarde pessoal de casa. Tô tão feliz de estar aqui hoje nesse dia tão triste para o Brasil inteiro está em luto. É verdade. Com a perda desse ator tão maravilhoso que é o Domingos, A gente estava falando aqui, trouxe algumas informações. A gente vai contar um pouco de como tudo aconteceu ontem, Eles que estavam em Sergipe gravando as últimas cenas da novela. Com a Camila Pitanga, estava toda a equipe lá da TV Globo, fazendo as últimas cenas da novela que tá para terminar em 2 semanas agora. Então eles estavam lá na gravação, à tarde era de folga, então eles foram almoçar, ele e a Camila Pitanga, uma parte da equipe ficou no set, eles foram almoçar e lá eles resolveram tomar um mergulho, porque a paisagem lá era um rio de São Francisco, É um rio lindo,
um lugar maravilhoso, eles acabaram entrando para dar um mergulho. Só que eles não sabiam que lá era uma correnteza muito forte. Era uma região do rio que tinha uma correnteza muito forte. Eles acabaram entrando mergulhando, né? E acabaram que aconteceu essa tragédia que ninguém esperava. Inclusive, a Camila Pitanga deu as informações para o delegado lá de Sergipe, dizendo que ela tentou, ele ajudou ela a chegar mais próximo da pedra e tentou dar a mão para ele 2 vezes, mas ele não conseguiu, porque ele acabou ficando muito agitado. Você sabe que o afogamento é terrível, né? Uma situação, imagina que ele não conseguiu voltar à superfície pelo cansaço de estar ali batalhando ali para conseguir sobreviver e conseguir respirar, né? O corpo dele foi encontrado na usina a 18 metros de profundidade e nas 6 horas da tarde da quinta-feira de ontem, primeiro comunicado que a Globo fez que ele estaria desaparecido e logo depois o Brasil inteiro, os atores, as gravações foram interrompidas lá no Projac, no Rio, e começaram a fazer corrente de oração. A Isa, inclusive, postou no Instagram. Muitos artistas colocaram homenagens para ele, para o Domingos, homenagens de muito respeito e carinho pela família, né? Porque é uma perda imensurável. Você sabe que eu fico emocionada mesmo, sabe, gente, de verdade, porque existem pessoas, né, que acho que a maioria das pessoas passam pela vida da gente e algumas ficam. E o Domingos era esse tipo de pessoa. Eu me lembro de ter 12 anos de idade quando eu o conheci e ele foi um dos meus primeiros professores de educação física. E se eu brinco de basquete hoje, é por causa de Domingos. Se eu aprendi a jogar vôlei, foi ele quem me ensinou. Quem me incentivou a jogar basquete, mesmo baixinha, foi Domingos que me ensinou. Muito se fala hoje, né, nas mídias e na televisão, da trajetória dele como palhaço, como ator, até mesmo a postura dele como pai. E ele era uma pessoa extremamente amorosa, ele abraçava todos os alunos, ele beijava, ele fazia diferença na escola. Era uma escola pequena, de poucos alunos, a Escola Pacaembu, a qual eu estudei. E ele sempre estava com um sorriso no rosto, sempre com incentivo do esporte. Ele era um atleta, porte físico de atleta. E quando eu recebi a notícia de que ele estava desaparecido, e eu e minha família inteira, nós conversamos e dizíamos assim, ele vai conseguir, ele é forte, né? A força dele não é só músculo, ele é um atleta, ele sabe nadar, ele vai conseguir sair dessa. Mas dito por pessoas que estavam lá, o lugar onde ele estava, talvez ele não tivesse reagido da forma como ele reagiu, de querer voltar à superfície, o próprio movimento da água em que ele se encontrava levaria ele para um lugar mais distante e talvez ele estivesse vivo. Mas, conhecendo o Domingos como eu conheci, ele era muito intenso em tudo que ele fazia. E eu me lembro na escola de ele sempre dizer que ele um dia ia ficar famoso, que todo mundo ia vê-lo na televisão. E ele já fazia circo naquela época, ele era professor de educação física, já fazia circo naquela época, mas era uma pessoa fantástica. Se vocês já eram fãs dele como artista, como ator, pela interpretação exímia dele, se vocês o conhecessem como pessoa antes de ser um artista, vocês iam se apaixonar do mesmo jeito. Então, a gente fica totalmente sensibilizado. Eu acho que o Brasil inteiro está assim, em estado, né? Fica todo mundo meio assim anestesiado, sabe aquela coisa assim? Não é verdade. Ainda mais porque ele está em cena. Eu não tive coragem ontem de assistir a novela. Eu simplesmente desliguei a televisão e não quis mais ver notícia, não quis mais assistir nada. Não sei o que aconteceu no capítulo de ontem. Você sabe? Alguém assistiu aqui a novela? Ontem aconteceu que uma personagem da novela também acabou, já estava escalado para se afogar no Rio São Francisco. Uma cena muito parecida que aconteceu na realidade, na vida, né? Muito se falou nas redes sociais que a vida imitou a arte, né? Porque Domingos tinha feito uma cena parecidíssima com essa. O Domingos, ele tinha feito uma cena recentemente que ele teria sofrido um tiro e teria caído no rio. E os índios salvaram ele, não, nesse mesmo rio que acabou levando a vida do Domingos. Rio São Francisco. Rio São Francisco, lá em Sergipe, né? Em Canindé, a cidade lá. Você sabe que o meu marido, Maurício, fez uma gravação para o Domingão do Faustão
isso já tem algum tempo, em que era um desafio. O programa do Domingão do Faustão tinha um quadro que era levava os artistas para fazer um desafio. E o Maurício foi levado para esse mesmo lugar para fazer um desafio em que ele tinha que pular de bungee jump, se não me engano. Ele tinha que fazer um pulo do canyon, que fica, acho que a 100 metros de onde ocorreu o acidente com o Domingos. E ontem, conversando com meu marido, ele disse assim: Isa, é um lugar espetacular, de uma beleza natural ímpar, mas é um lugar perigoso. Sim, né? Não é um com lugar certeza. em que qualquer pessoa tenha acesso, fácil acesso ao local. Tanto que eles tiveram que atravessar com um bondinho. E no final, ele ficou com tanto medo, teve uma intuição de que ele não deveria saltar. Ou Nossa, seja, gente. para o quadro do Domingão do Faustão, estava todo mundo esperando que ele fosse concluir a tarefa que lhe foi dada, que era, entendi. eu acho que era saltar de bungee jump ou fazer, como é que chama aquele negócio de descer nas pedras? Rapel. Rapel, perdão, não era bungee jump, era rapel no canyon, do mesmo local, da mesma cidade, do mesmo local onde ocorreu o acidente com o Domingos. E ele disse: Isa, o local me deu tanto medo, ele falou que ele ficou petrificado no lugar e que ele não saiu do local. Nós temos esse vídeo de ele não concluindo a tarefa que o Faustão deu a ele, e ele disse que não se arrepende, tanto que ele falou que no dia um câmera que estava filmando tudo sofreu um grave acidente e não pôde continuar a gravar por conta da complexidade do local. Estou falando do canyon, que era Sim. próximo do local onde ocorreu o fatal acidente com o Domingos. Então, assim, a beleza natural deve ter encantado. O Domingos era aquela pessoa que era assim, eu me lembro do sorriso dele, assim, ele fazia assim, vamos, sabe aquela pessoa que é assim, você quer nadar? Vamos lá nadar? Então com vamos. certeza. Sabe aquela pessoa que... Com certeza ele deve ter feito... Ele parecia o que todo mundo fala na TV Globo, todo mundo disse lá ontem, a Cláudia Raia, a Vera Holtz, muitos artistas fizeram depoimentos até no Jornal Nacional, na grade da TV, que ele era uma pessoa excepcional, uma pessoa com uma alegria de viver muito Sim, grande, né? Então isso mostra que realmente ele deveria estar ali com a Camila, deve ter, depois de um almoço, realmente você está num lugar tão lindo. Para celebrar aquele momento. Final da novela, né? Era o fim da novela, as últimas gravações, eles já estavam para voltar para São Paulo e acabou acontecendo essa fatalidade, né? O Brasil inteiro está em luto. Hoje acordou um dia triste. Uma sexta-feira geralmente é uma sexta-feira mais alegre, que você vai para o final de semana, mas hoje o brasileiro acordou triste. Quem não gostava, quem não acompanhava a novela, todo mundo está muito sensibilizado com a situação que aconteceu com esse ator tão querido pelo Brasil. E você sabe que ele fazia um trabalho sensacional no teatro e no circo. Né? Para quem não acompanha a carreira dele, ele trabalhava no circo há muitos anos, muitos anos. Inclusive, ele era sócio de um circo. Sim. E aí, o que acontece? Imagine você, passa a vida inteira, olha lá a imagem dele com o palhaço. Passa a vida inteira, gente, sonhando com esse momento. Sim. Eu fico, de verdade, emocionada, porque eu sei o quanto esse rapaz lutou para chegar onde ele queria. Quanto ele lutou, quanto ele batalhou. Sempre difícil. No lugar dele. E quando ele chega no momento, no ápice da sua carreira, acontece uma tragédia como essa. Eu tenho muita fé na minha vida, sabe? Eu acho que nada acontece por acaso. Nenhum de nós sabemos o dia que nós vamos partir. Agora está muito falando, está todo mundo postando nas redes sociais, tem que aproveitar o segundo, tem que aproveitar os momentos, mas a gente não precisa passar por uma situação dessa para entender de que nós não somos nada nessa vida. Hoje eu estou aqui com você, amanhã eu posso não estar. Com certeza. Quando alguém iria imaginar que o protagonista da novela da Rede Globo, podia ser de qualquer lugar, da TV+, qualquer lugar, iria morrer da forma que ele morreu? Como alguém poderia imaginar um negócio desse? Você entendeu? Mas assim, o bonito da trajetória do Domingos é saber que ele aproveitou cada instante da vida dele. Quando ele era professor de educação física, ele era professor de educação física. Ele fez a diferença como professor de educação física. Quando ele atuava no circo, ele era o palhaço. Ele incorporava aquele personagem. Então, eu acho que essa é a mensagem que ele deixa para todos nós, né? De ser intenso em tudo aquilo que você faz. Se você se dispôs a fazer aquilo ou qualquer outra coisa, faça de coração, se entregue, vista a camisa. Eu nunca vi o Domingos triste, nunca vi ele triste, nunca vi ele chorando, eu nunca vi ele para baixo. Nos momentos mais difíceis, sempre com a cabeça erguida.
Então, eu acho que essa é a mensagem, talvez, que fique dele, né? E que ele também possa, que a família possa se sentir acolhida por todos nós brasileiros, porque às vezes você que está nos assistindo em casa tem vontade de deixar uma mensagem numa rede social e acha que o artista não vai ver, o artista vê, a família dele vai ver tudo que você escrever e tudo que você emanar para ele, né? É essa energia também que pode fazer a diferença para que todo mundo siga em frente. Claro que a família vem em primeiro lugar, mas os fãs são muito importantes na vida de um artista e na vida da família que ficou para poder superar esse trauma, porque é um trauma na vida da família. Imagina essas crianças, gente. Com certeza. Agora saiu as últimas informações que eu acabei de receber aqui, que o corpo do ator está saindo de Aracaju, né? Saiu agora por volta da 1 da tarde, vai vir pelo um voo fretado pela TV Globo e o velório será no Teatro Fernanda Torres, a partir das 9 da manhã, no sábado amanhã. Aberto ao público. Aberto ao público a partir das 9 e o cemitério, né, vai ser no Quarta Parada, na Zona Leste de São Paulo. Na Quarta Parada. A gente deixa aquela mensagem de um sentimento que é muito difícil falar nessa hora, mas a gente quer desejar para a família, né, porque os que ficaram, que Deus conforte o coração de vocês, né, porque é muito difícil, né, Isa? Muito, muito difícil. Bom, vamos continuar. Nós temos também uma informação não muito agradável do Pedro Bial, é isso? Ele está internado? Sim, Pedro Bial está internado, ele passou por uma cirurgia de emergência, ele fez 3 pontos de safena, né? O Pedro Bial está internado no Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. Gente, desculpa. Ele está internado e ainda não tem previsão de alta. O Pedro Bial, que está fora agora, ele está com um projeto novo de um talk show que vai ficar no lugar do Jô Soares e está internado e ainda não teve muitas informações. A Globo não informou, saiu no jornal Folha de São Paulo que ele estaria internado e não tem previsão de alta, né? Ele vai ter um talk show, é isso? No lugar do Jô Soares? Vai ter um talk show que não tem estreia prevista, mas vai ser um talk show bem bacana que vai substituir o Jô, o horário do Jô na grade da TV Globo. Você sabe até quando fica o programa do Jô no ar? Eu acho que acho que são poucas, acho que esse mês termina, porque eu sei, porque o Adnet já está fazendo algumas coisas e então diminuíram os dias que o Jô está apresentando, mas o Jô já terminou a temporada. O que tinha que ser gravado já foi gravado. Mas o Pedro Bial não corre risco de vida? Provavelmente, o que me informaram na nota, que ele ainda está em observação, mas não corre perigo de vida, não. Graças a Deus, menos mal, né? Boa recuperação, Pedro Bial. E estamos aqui na torcida para que você saia logo do hospital, né? Próxima nota. Gente, a Camila Rodrigues terminou o relacionamento. A Camila Rodrigues, que é atriz, ela acabou de terminar um relacionamento de 4 anos com um marido empresário. Ela que fez a novela Os 10 Mandamentos, o grande sucesso. A Nefertari, ela cortou o cabelo curtinho, ela é linda. Essa moça que também foi casada com o Bruno Galhaço, acabou de terminar o relacionamento. Ela disse que o amor mudou de configuração e que ela estava esperando que eles ficassem mais amigos do que o amor, né? O amor acabou, não é que o amor acabou, eles se tornaram mais amigos do que um casal. Ah, é? E aí ela resolveu terminar o relacionamento, ela deu essa nota para a revista Caras, comunicando o fim do namoro. Puxa vida, que pena. Não gosto quando os namoros acabam. Eu também não gosto. Mas às vezes é melhor, sempre se não torce, se dá bem, né? Tem que acabar. Olha essa nota agora, é o André Marques, que... André Marques, agora ele vai ser o novo apresentador do The Voice Kids. Ah, é? Ele que agora teve uma mudança grande na TV Globo agora de apresentadores. Ele faz o É de Casa, agora ele vai apresentar o The Voice Kids, que o Thiago Leifert foi pro Big Brother, o Pedro Bial foi pro Jô, fizeram uma mudança bem bacana lá e agora todo mundo vai ter um programa e ele está super feliz, ele disse que é um presente para ele, porque ele ama música, ele ama a criança e ele já acompanha o programa, ele que também fez uma participação no Superstar com a Fernanda Lima, na primeira temporada, agora terá o The Voice Kids para apresentar. Legal, bacana. Acho que ele vai se dar bem, né? Ele é bem divertido, o André, né? O André é um fofo, depois que ele emagreceu, né? Agora ele tá tudo sarado, com um corpo bacana, saudável, né? Que isso que importa, né? Com certeza. Gente, essa notícia é linda, porque o Bruno Galhaço e a Giovanna Ebanchi, que adotaram a menina Titi,
de 3 aninhos. Eles estão dando show de felicidade pelas ruas do Rio de Janeiro. Ele que vai sempre buscar a filha agora na escola. Uma graça, É uma filhinha. graça, e a menina é super estilosa. A Giovana disse que ela é super vaidosa. E eles colocam bandana, ela usa um óculos azul, ela é super estilosa. A família está super feliz. A Giovana, que completou 30 anos essa semana, estava comemorando com a filha. Ela disse que ela está na melhor fase da vida dela, que é ser mãe. Olha que linda essa foto da menina com a bandana Super azul, estilosa, óculos. né? Você viu que lindo? Eles estão super felizes. Será que ela sabe falar português? Se não sabe, vai estar aprendendo, né? É, né? Não, Porque morando com os pais, né? tem que aprender, né? Ele é super Verdade. dedicado. Ela é linda, a Giovana, A Giovana né? é linda, né? Você vê que eles Ai, que preferiram charme, adotar gente. primeiro a criança para depois, no futuro, vir a ter uns filhos, Isso né? é o que a gente imagina, né? É. A gente nunca sabe de fato o que acontece É entre quatro verdade. paredes, né? Isso é Isso é verdade. que a gente deduz. Isso né? que a gente deduz. É. Gente, agora eu vou falar. Essa semana saiu nos sites que o Neymar, jogador, seria cantor. Cantor? Que ele ia lançar um álbum e todo mundo muito falou nessa semana o Neymar cantando no piano. Eu falei, gente, piano só pro Maurício Manieri, hein? Ah. O Neymar tocando piano era um terror. Ah. E todo mundo falou, Neymar, vai jogar bola, Neymar, isso daí não é pra você, Neymar. Mas era tudo uma ação publicitária de uma marca de chocolates que fez uma brincadeira super bacana dizendo que ele ia lançar um álbum. Será que é Copenhagen? Não, é Não? aquela que fala, você não é você quando está com fome. A Cláudia Raia já participou dessa campanha. Sei. A Beth Faria já fez essa campanha. Beth Goulart. Beth Não, Goulart, Beth Faria. Beth Faria, ela fez essa campanha. E o Wesley Safadão falou assim, olha, eu vou deixar para o Wesley cantar. E foi uma brincadeira super bacana, mas que bombou nas redes sociais essa semana. Que legal. Que bom, Henry. E aí? Mais alguma coisa? A gente tem a notícia da Ivete, que também essa semana ela postou uma foto super bonita num barco. Ela estava com um maiô azul. Ela disse super engraçada, a Ivete, sempre irreverente, dizendo que vocês não sabem o quanto que eu fiquei sem respirar para sair nessa foto linda e maravilhosa desse jeito. Tá magrinha, olha. Ela falou assim, gente, eu quase morri, quase desmaiei, de tanto que eu segurei a respiração para sair bonita. Meu Deus E colocou do céu. a legenda azul da cor do mar, a música de Tim Maia. Sim, linda a Linda, foto. né? Super bonita, né? Muito Isso, bonita. Isa. Obrigada, Henry. Obrigada pela a vocês, participação. Obrigado a vocês. Muito Um beijo obrigada. e vamos torcer, dar boas energias para a família do nosso ator querido Domingos, né? Com certeza. Obrigada, viu? Imagina, tchau, tchau. Eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais Revista Mais nessa tarde de sexta-feira.